Olá pessoal, dando sequência então ao nosso curso de Excel 2010, módulo 2, promovido pela SIC Informática. Na aula passada eu passei mais um exercício, relacionado aí sobre a função índice, Então ficamos aí com 3 exercícios, Então vamos fazermos o seguinte, nessa aula eu vou montar um exercício, apesar que nós já temos aí uma planilha montada, tá? Nós vamos abrir esse arquivo para nós então iniciarmos a trabalharmos então com a função CORRESP. É uma função bem simples, sem nenhuma dificuldade de ser trabalhado, tá certo? Então vamos fazermos o seguinte, vamos então para uma questão mesmo de segurança, salvarmos então esse documento, vou clicar aqui em salvar, ou podemos então pressionar Ctrl B, vou clicar aqui em continuar, vou vir então aqui no nosso xizinho amarelinho, vou clicar para fechar, e vou vir aqui na nossa pastinha amarela, que é abrir, ou então vocês podem dar um Ctrl A, tá? Clicando, perceba então que vai abrir na nossa pasta, certo? Aqui eu vou abrir na pasta SIC Informática, vocês têm que abrir aí a pasta no nome de vocês, tá? Observem bem isso. E vamos então abrir o arquivo aqui índice 1, tá? Eu vou clicar nesse arquivo aqui, função índice 1, e vamos clicar em abrir, tá? Perfeito, é isso aqui que eu quero, tá? Mas nós não vamos estar trabalhando com esse arquivo, nós vamos trabalhar com as informações deste arquivo, certo? Vamos fazer algumas alterações aqui também, tá? Então vamos aqui em arquivo, tá? Na guia arquivo, vamos clicar e vamos vir em salvar como. Eu vou clicar aqui em salvar como. Observe que nós vamos salvar agora esse arquivo dentro da pasta da SIC Informática, certo? Eu estou salvando dentro da pasta da SIC Informática, vocês observem para estar salvando dentro da pasta aí com o nome de vocês, tá certo? O nome do arquivo, então, nós vamos alterar e eu vou colocá-lo aqui, vou clicar no final, certo? Para tirar aquela seleção, a corzinha azul, vou pressionar o backspace para apagarmos o nome índice underline 01, tá? E vou deixar o função, e aí eu vou então escrever CORRESP, que é o nome da função, tá? Então esse arquivo ele vai se chamar função CORRESP. Vamos então clicar aqui em salvar. Beleza, já estamos então com o arquivo salvo. Vamos fazermos algumas alterações aqui. Eu vou clicar então na minha coluna E, certo? Clicando com o botão acionador eu arrasto até a coluna K. Botão auxiliar, venho e excluo. Já excluímos então as colunas. O que eu vou fazer então aqui eu vou então vamos clicar em cima dessas linhas que nós colocamos, nas setas, cliquei em cima, vim no delete, deletamos. Clico em cima da outra aqui, venho no teclado, delete, tá? Eu vou também tirar essa linha 1, botão auxiliar aqui, excluir da linha 1. Esse nome aqui, colunas, certo? Eu vou então clicar em cima do número 14, botão auxiliar, excluir, prontinho, já está excluído, perfeito. É isso aqui que eu quero para a gente poder então trabalhar, tá? Aqui, na minha coluna A, iniciando da coluna A5 até a nossa linha 13 da coluna A, eu vou selecionar, vou vir no grupo de comandos fonte, vou negritar, vou vir no grupo de comandos alinhamento, vou centralizar. E aqui, na coluna A5, eu vou clicar e vou colocar o número 1, vou dar o Enter, vou voltar, vou clicar na A5, bem na divisa entre A e B, abaixando, vocês vão ver que vai dar um sinalzinho de mais. Clico, seguro e arrasto para fazer uma cópia, certo? E aqui embaixo, veja que ele me deu a numeração toda número 1, ele copiou todo pelo número 1. Mas aqui mesmo do meu lado direito aqui, tem uma célulazinha aqui, vamos dizer assim, um ícone, uma opção de auto-preenchimento. Eu vou clicar então aqui nessa setinha, ele vai me dar 4 opções: copiar células, preencher em série, preencher formato somente ou preencher sem formatação. Eu vou selecionar essa segunda opção aqui, que é preencher série. Quando eu clicar, veja que ele já me traz de 1 até 9. Ele me coloca então as ordens crescentes aqui. Tá certo? Então, até aí, beleza. Agora aqui na minha coluna B15, eu vou clicar na coluna B15 e vou digitar o nome de fruta, certo? Vou dar então aqui, vamos dar aqui um tab, no caso. Vou dar um tab aqui e vou colocar então o nome de... Na realidade eu não vou colocar o nome, aqui vai ser um campo que eu vou criar. Então vamos vir então aqui no nosso grupo de comandos fontes,
cor de preenchimento, cor amarela mesmo, sem nenhum problema. Vou vir então, vou clicar agora aqui na nossa coluna B17, ó, e vou digitar então posição na lista. E depois eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer. Deu Enter, vou vir entre B e C, 2 cliques para aumentar, tá? Para adequar o nome posição na lista na coluna B. Vou clicar então na coluna B15, que é no nome fruta, vou segurar o Ctrl e clicar no nome posição na lista que está na coluna B da linha 17. Vou dar o Ctrl N para poder então negritá-lo, tá? Vou clicar então na minha coluna C17, cor de preenchimento, ó, cor amarela, perfeito. Então, pessoal, o que eu quero aqui? O CORRESP, eu quero que ele busque as informações da seguinte forma. Quando eu soltar, desenvolvermos então a função, e quando eu colocar o nome aqui, um exemplo, vamos dizer que eu coloquei o nome aqui maçãs, tá? Opa, maçãs, tá? Automaticamente eu quero que na posição da lista ele me indique o número. Então a maçã está em qual posição? Ela é a número 1, então aqui tem que ser a número 1, certo? Se caso banana, eu tiver digitado bananas aqui, então a numeração dele teria que sair o que? A numeração 2 aqui, certo? Se caso eu tivesse digitado o nome amêndoas, então o número na posição da lista teria que sair 6, certo? Então seria isso não, vai ser isso que nós vamos estar fazendo com a nossa função CORRESP, tá certo? Ela é muito simples, ela vai trabalhar com a matriz, tá? Então vamos lá, vou deletar aqui o 6, vou clicar no nome maçãs da coluna C15, vamos deletar. Então aqui na minha coluna C17 é onde eu vou inicializar, fazermos então a nossa função. Então eu vou fazer aqui igual, vou colocar o sinal de igual, vou fazer na unha, vou digitar então a função CORRESP. Olha só, na hora que eu coloquei os 2 R's, ele me dá duas opções, que tem duas funções que começam com a letra C, ó, RR, né, com 2 R's depois. Então vou colocar a letra E, ó. Veja que ele pega, então quando eu coloco o S, aí ele me traz só uma. Mas eu poderia também aqui, ó, vou apagar, voltar até o R, eu poderia com o cursor vir para baixo, que ele selecionaria então a função CORRESP. A função CORRESP, o Excel está me informando que ela retorna a posição relativa de um item. Então, que seja a posição relativa de um item, então é essa posição numérica aqui que nós temos do lado de cada produto aqui, de cada fruta, né? Então, aquilo que eu expliquei para vocês, se aqui é a maçã, então a posição da lista tem que me trazer o número 1. Se aqui for nozes, né? Então ele tem que trazer o número da nozes, então a posição na lista é o número 9, né? Então, vamos lá de novo, retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponde a um valor específico, em uma ordem específica. Então ele busca essa informação numa ordem específica, né? Então ele corresponde à posição específica aqui de cada informação, tá? É muito simples. Então aqui eu vou dar o Tab, certo? O que eu vou fazer então? A partir do momento que eu coloquei o Tab, ele está me pedindo aqui um valor procurado. Quem que é o valor procurado que eu preciso? Eu preciso então informar a posição do nome, porque até o presente momento ele não sabe quem que é que vai ser procurado, correto? Então simplesmente nós vamos colocar o que? Eu vou dar um clique aqui na minha coluna C15, ó. Vou clicar na C15, porque aqui na coluna C15 é onde eu vou digitar as informações, certo, das minhas frutas. Então esse daqui é o valor a ser procurado, correto? Então a partir do momento que eu coloquei a C15, o que eu vou fazer então? Eu vou colocar um intervalo, que é o ponto e vírgula. Colocando o ponto e vírgula, ele já me pede aqui matriz a ser procurada, correto? Quem que é a matriz a ser procurada? São os próprios nomes, tá? Então eu vou simplesmente clicar aqui na minha coluna B5, ó, clico, seguro e arrasto até a minha linha 13, certo? Que é a matriz aqui, tá? Então ele vai procurar apenas nada mais, nada menos que o nome da fruta e me passar essa posição aqui que está na minha coluna A, certo? Logo em seguida, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer mais nada.
certo? Na realidade, desculpe-me, ainda tenho que informar assim, ainda no caso, o tipo de correspondência. Qual é a correspondência para ele poder estar trabalhando aqui? Então eu vou colocar ponto e vírgula. A partir do momento que eu coloco ponto e vírgula, que ele me traz o intervalo, então ele me traz três opções. Aqui a primeira opção é encontro maior valor, menor ou igual ao valor procurado. Matriz procurada deve ser posicionada crescente. O posicionamento dela tem que ser crescente para que ela procure é menor do que, certo? Não é o nosso caso. Então aqui a segunda opção ele está pedindo correspondência exata. Então ele encontra o primeiro valor exatamente igual ao valor procurado, tá? Então que seja, ele vai procurar nessa matriz na mesma linha. Então vamos supor, se eu digitar maçã, então o número exato aqui é 1. Então ele vai trazer 1 porque está na mesma linha da matriz aqui, ó, certo? No caso, menos 1. Então, encontra o menor valor maior ou igual ao valor procurado. Matriz procurada deve ser posicionada decrescente. Então aqui teria que ser decrescente, tá? Aqui a primeira, a 1, ela é o posicionamento crescente e essa menos 1 é decrescente. Mas na realidade o que nós vamos estar posicionando, que eu quero aqui a resposta, é uma correspondência exata. Então eu volto, seleciono o 0, poderia digitar o 0 também, vou dar o tab para mim poder pegar assim a opção 0 aqui, como ele colocou, e agora sim, eu não tenho mais nada que fazer, então vou fechar meu parênteses e vou dar o Enter. Quando eu dou o Enter, ele informa nada disponível. Por que não tem nada disponível, pessoal? Bem, eu não digitei o nome das frutas para que ele me dê uma posição da lista. Então isso é o que? É agregado uma informação com a outra. Tá? Eu montei a função com a função corresp para que ela seja correspondida à mesma informação que eu vou solicitar para ele fazer uma verificação na matriz, né, que a matriz que nós colocamos é o nome das frutas. Então ele vai trazer a numeração correspondente a cada fruta desta, tá? Então vamos começar aqui. Vou clicar então na minha C15, vou colocar o nome de maçãs, tá? E vou dar o Enter. Olha lá. Quando eu fiz maçãs, ele me traz o número da maçã aqui do lado, certo? Bem, vamos colocar nozes, tá? Ó, nozes. Veja lá, eu coloquei o nome nozes, ele me trouxe então o número 9, correto? Então, esse é o trabalho que a função corresp faz. Ela até auxilia também quando nós necessitamos de aninharmos ela dentro de uma outra função, né? Então ela faz o que? Um trabalho também de auxilia bastante para a gente poder pegar essas referências, tá? Então aqui eu vou clicar na minha C15, tá? Vou pressionar o Ctrl, clicar na minha C17, vou vir no grupo de alinhamentos, vou centralizar e vou colocá-la em negrito, tá? Então essa maneira aqui que eu fiz da maneira, vamos dizer assim, na unha, né? Digitando então as informações. Uma outra maneira que vocês podem estar fazendo vocês podem vir aqui pelo FX ou podem vir aqui pela fórmula, né? Então se eu vir aqui pela guia fórmulas, ó, e vindo aqui na nossa pesquisa e referência, tá? No grupo de comandos aqui, biblioteca de função, eu clicar, ó, eu vou procurar então corresp, ó, o corresp está aqui. Se eu clicar, ele vai me dar essa posição aqui. Então ele vai me perguntar, ó, vou clicar aqui no argumento da função, na cor azul, ó, clico, seguro e arrasto aqui à minha direita, mais embaixo, para que vocês possam então ter uma visualização geral aqui da nossa planilha. Então ele me pergunta, valor procurado. Quem que é o valor procurado? Não é a fruta? Então eu vou clicar em cima de quem? Da C15, ó. Então ele já me dá as informações. A matriz a ser procurada. Quem que é a matriz a ser procurada? São os nomes. Então eu clico na coluna B5, ó, e arrasto até a minha coluna B13, certo? Logo em seguida ele me pede o tipo, né, correspondência. Então ele coloca aqui 1, 0 ou menos 1, certo? No caso aqui é 0, porque eu quero um valor exato. Então eu clico no OK. Veja lá. Ao mesmo tempo, mesmo que eu já tenha o nome nozes aqui, mas ele me trouxe a numeração 9 aqui. Então, o mesmo posicionamento ele vinculou aqui na nozes, só que eu coloquei na coluna D17. Então, se eu fizer uma alteração de nomes aqui, automaticamente na minha coluna D17 também vai fazer a alteração. Então, se eu colocar aqui o nome cajus, né, e der o Enter, olha lá, ele me buscou a referência do número, que é o número 7 aqui, e buscou também o número 7 aqui
na nossa coluna D17, onde eu inseri uma nova função fazendo pela guia fórmulas. O critério também de vocês efetuarem pelo fx também é a mesma coisa. Ó. Veja que aqui é porque quando eu cliquei no fx já estava selecionado o campo D17, então ele já abre a caixa. Então eu vou cancelar aqui, vou clicar então na minha E17, vou clicar no fx, veja então que ele não me traz a informação. Mas como eu já manipulei a função corresp, vocês podem observar que ela já me traz a função corresp aqui também, aonde selecione uma função. Então eu não preciso digitar o corresp aqui em cima. Mas se caso o de vocês não estiverem apresentando aí essa função corresp, é só vocês digitarem corresp, certo? E clicarem em ir, ele vai trazer para vocês. Eles vão trazer a função corresp e proc. Logo depois é só clicar no OK. Veja que ele passa as mesmas informações. Então o valor procurado sempre vai ser a C15 aqui da nossa planilha, certo? A matriz a ser procurada, né? Então eu clico aqui dentro, venho na minha coluna B5, arrasto até a B13, ó. Veja que ele selecionou e o tipo da correspondência aqui é 0. Quando eu der o OK, ele me traz então o número da referência. Então, se eu aqui na B15 clicar e digitar o nome de amendoins, olha só, ele vai me trazer então as referências do nome, do número, né, aqui referente ao amendoim, certo? Amendoins, então o número é 8. Então aqui eu fiz na unha, né? Aqui eu fiz pela guia fórmulas e aqui nós fizemos pelo fx. Então ambas as maneiras estão corretas. Agora o que vai caber a decidir com quais funções vocês vão fazer, com quais critérios, se vai ser pela guia fórmulas, se vai ser pela guia fx, né, na barra de ferramentas, ou se vai ser na unha mesmo. Isso daí é vocês que vão estar decidindo como vocês vão estar aplicando essa função para que traga a resposta para vocês, tá certo? Então aqui eu vou deletar, vou clicar na minha coluna D17, arrastar até a minha linha, na minha coluna E da linha 17, vou pressionar o delete. Vamos então clicar aqui na nossa guia página inicial, logo em seguida onde tem o nome função índice aqui na nossa coluna B1, né, e C1, eu vou dar 2 cliques e vou tirar esse nome índice aqui e vamos colocar o nome corresp, certo? E enter. E vou vir aqui então na minha guia exibição, vou clicar, vou vir então no grupo de comandos mostrar, para mostrar as opções, eu vou tirar então a linha de grade. Volto a clicar na nossa guia página inicial e agora é só salvar então o nosso documento, que ele já está pronto, tá? Então vou dar o Ctrl B, perfeito, já está salvo, prontinho. E fazer só essa posição aqui, né? Ó, 2 cliques aqui, beleza, para adequar o nome amendoim. Vou salvar de novo, Ctrl B, tá salvo. Ou vocês podem clicar aqui no disquetezinho sem nenhum problema, tá? Então, pessoal, nessa aula eu expliquei para vocês sobre a função corresp. Ela também é uma função auxiliar aí do nosso Excel. Podemos também estar aninhando também ela dentro de uma outra função para facilitar os nossos cálculos, tá certo? Portanto, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.